Você já teve a sensação de que pensa rápido demais, sente tudo intensamente e mesmo assim vive se sentindo deslocado, como se não pertencesse a lugar nenhum? Pois saiba que isso pode ser um sinal de algo que ninguém nunca te contou, algo chamado superdotação. Mas calma, não estamos falando de gênio de laboratório. Neste vídeo, vou te mostrar o que realmente significa ter altas habilidades, como identificar isso em você ou em alguém próximo e por que entender isso pode transformar sua vida. Fica comigo até o fim, que você pode descobrir uma peça importante do seu quebra-cabeça interno. Quando a gente ouve a palavra superdotado, logo imagina uma criança tocando Beethoven aos 4 anos ou alguém resolvendo equações quânticas no café da manhã. Mas a realidade é bem diferente e muito mais próxima da sua vida do que você imagina. Ser superdotado não é ter um super cérebro que faz tudo perfeito, é ter uma maneira diferente de funcionar, com um cérebro que processa, sente e percebe as coisas com mais intensidade. É como se o mundo viesse com o volume no 3 para todo mundo e no 11 para você. E isso, ao contrário do que parece, pode ser uma baita fonte de dor, ansiedade e solidão. Muita gente cresce sem saber que tem altas habilidades. Isso porque a superdotação não é só sobre QI alto, embora esse seja um dos critérios. O QI é só um pedacinho da história. Estamos falando também de criatividade fora da curva, senso de justiça aguçado, sensibilidade emocional absurda e uma curiosidade que nunca tira férias. Só que quando esses traços aparecem ainda criança, eles são facilmente confundidos com dificuldade de adaptação, rebeldia ou problemas de comportamento. Resultado? Em vez de apoio, essa criança cresce se moldando, escondendo o que sente e tentando caber num formato que nunca foi feito para ela. Agora pensa, o que acontece quando alguém passa a vida toda se sentindo errado por pensar diferente? É aí que vem a tristeza, o vazio, a sensação de estar fora de lugar. Muitos adultos só descobrem que são superdotados em momentos de crise, e não porque procuraram por isso, mas porque alguma coisa desmoronou. Foi assim com muita gente que conhecemos, inclusive figuras públicas, que só entenderam esse traço depois de colapsos emocionais. E não, isso não é coincidência, porque viver com o volume interno no máximo sem saber o porquê é cansativo demais. Mas como saber se você ou alguém que você ama pode estar dentro desse espectro das altas habilidades? Quais sinais realmente importam e quais são só mitos? E o mais importante, como isso influencia a forma como você se relaciona com o mundo e com você mesmo? A resposta pode te surpreender. Não existe uma receita de bolo para identificar alguém com altas habilidades. Mas existem pistas claras, e muitas delas aparecem já na infância. Crianças superdotadas costumam apresentar um interesse intenso por assuntos específicos, que às vezes nem combinam com a idade. Uma menina de 6 anos que devora livros sobre o universo. Um menino de 5 que já questiona conceitos morais com profundidade. Ou aquela criança que passa horas desmontando objetos só para entender como funcionam. Tudo isso pode ser sinal de uma mente que opera em outra frequência. Mas atenção, essas crianças nem sempre vão bem na escola. Isso porque elas se frustram com facilidade, se entediam com conteúdos repetitivos e muitas vezes desafiam a autoridade. Não por rebeldia, mas porque querem entender o porquê de tudo. Isso gera um grande risco de serem mal interpretadas, rotuladas como problemáticas, quando na verdade só precisam de estímulo certo, liberdade criativa e acolhimento emocional. Se você é pai, mãe ou cuida de alguma criança assim, vale a pena observar. Ela tem uma escuta diferenciada? Faz associações rápidas? É muito sensível emocionalmente? Tudo isso pode apontar para um perfil de altas habilidades. E quando falamos de adultos superdotados que cresceram sem diagnóstico? Aí o buraco é mais embaixo. Eles geralmente são altamente críticos consigo mesmos, têm dificuldade de lidar com frustrações e vivem uma sensação crônica de inadequação. São pessoas que aprendem rápido, se apaixonam por 1000 coisas ao mesmo tempo, têm pensamentos acelerados e uma empatia fora do comum, mas também enfrentam ansiedade, insônia e uma tendência a se sabotar. Muitos nem imaginam que esse jeito intenso de ser tem nome, explicação e até formas de lidar.
Então, se a superdotação não garante sucesso automático, o que acontece quando ela não é identificada nem acolhida? Quais os impactos reais na saúde mental e nos relacionamentos? A verdade é que quando uma pessoa com altas habilidades não se reconhece ou não é reconhecida, ela começa a se esconder de si mesma. Vive tentando se encaixar, se adaptar, se diminuir. E isso cobra um preço. Muitos adultos superdotados desenvolvem quadros de ansiedade, depressão e até vícios como forma de lidar com a sobrecarga emocional. A mente não para, as emoções transbordam e a solidão cresce porque é difícil encontrar com quem conversar no mesmo idioma interno. É como andar de foguete enquanto todo mundo anda de bicicleta. Nos relacionamentos, o impacto também é grande. Pessoas superdotadas costumam mergulhar fundo no amor, nas ideias, nas conversas. E isso pode parecer encantador no começo, mas depois assusta quem não está acostumado com tanta intensidade. Além disso, como sentem tudo muito forte, têm uma tendência a absorver os problemas dos outros, tentar resolver tudo, carregar o mundo nas costas. Resultado? Exaustão, frustração e aquela clássica sensação de que ninguém me entende. Mas há saída. Com informação, apoio e autoconhecimento, é possível transformar essa intensidade em potência. Entender que você não está quebrado, só funciona de outro jeito, é libertador. Terapia, grupos de apoio, leituras especializadas e, principalmente, conversar com quem compartilha essa experiência fazem toda a diferença. E o mais bonito, quando uma pessoa superdotada se reconhece e se permite florescer, ela inspira o mundo ao redor. Ela não só brilha, ela ilumina. Por outro lado, é preciso saber que a superdotação não é um rótulo engessado, é uma constelação de possibilidades. Nem todo superdotado vai ser bom em matemática ou ter memória fotográfica. Existe a inteligência lógica, claro, mas também a musical, a corporal, a interpessoal, a artística, a linguística. Tem gente que tem uma sensibilidade absurda para perceber o outro. Tem quem crie soluções geniais com as mãos. Outros encantam com palavras. Cada um manifesta sua inteligência de um jeito, e todos merecem ser valorizados, inclusive você. O mais importante é sair da ideia de que superdotação é privilégio. Ela é, muitas vezes, um desafio, porque o mundo não foi feito para mentes que transbordam. Mas se você chegou até aqui, talvez tenha se reconhecido em algum pedaço dessa conversa. Talvez tenha lembrado de alguém. Talvez esteja percebendo pela primeira vez que você não está sozinho. Na minha opinião, entender a superdotação é entender que somos diferentes e tudo bem ser diferente. É sobre parar de se julgar por sentir demais, pensar demais, ser demais. É sobre aceitar sua intensidade como uma parte valiosa de quem você é. E se esse vídeo te ajudou a enxergar isso com outros olhos, já valeu a pena. Se você sentiu que esse conteúdo fez sentido para você, que trouxe alívio ou despertou uma luzinha interna, eu te convido a se inscrever no canal. Aqui, a gente fala sobre o que muitos não têm coragem de dizer, com empatia, verdade e um toque de leveza. E se quiser compartilhar sua experiência nos comentários, eu vou adorar te ler. Nos vemos no próximo vídeo.